Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio? Tudo certo, cara. Como é que tá? Tu tá indo pra rua de vez em quando, tá usando máscara quando sai pra rua, tu tá seguindo as regras da OMS? Eu estou seguindo as regras que um liberal deve seguir, né? Que é não prejudicar os outros. Mas sim, eu uso máscara, mas chegou o Covidão em Porto Alegre, tá? Aquela atualização semanal que a gente faz chegou em Porto Alegre. Agora está começando a subir diariamente o número de casos, de infectados, de uso de leitos. Então, que nem a gente falou, né, Júlia? A gente vai fazer um episódio disso mais pra frente com o Ricardo Zimmermann de novo, que foi o médico infectologista que a gente entrevistou lá em março sobre o Covid. Eles empurraram a curva pro meio do inverno porto-alegrense. Mas, para a sorte dos porto-alegrenses, tá um veranico, tá 35 graus quase, tá bizarro. 35 graus em junho? Eu acho. Então, tomara que esse calorzinho nos ajude um pouco. Brasília, aqui em Mordor, está ardendo com 18 graus. Tá um negócio muito louco isso aqui. Mas e quem é o convidado de hoje, Júlio? Exatamente, vamos chamar o nosso convidado. Seja muito bem-vindo, Bruno Caraza. Oi, tudo bem, pessoal? Tudo bom, Júlio? Tudo bem, Paulo? Abraço. Seja muito bem-vindo. Eu falei certo o teu sobrenome, que 2 E's, né? Às vezes se pronuncia de uma forma diferente. É Caraza aqui no Brasil que eu falo? Aportuguesado, 2 E's mesmo, Caraza. Beleza. Bruno, tu veio da Itália que nem o Adriano Janturco? Ele te encomendou pro IBMEC? Qual é que é? História longa, eu sou bisneto de italiano, e aí o sobrenome vai passando, né? Mas sou totalmente brasileiro aí. Beleza. O Adriano Janturco que te indicou e falou que tu és uma das pessoas que participa da Ilha Feliz dele, do IBMEC, lá que vocês construíram, né? Uma faculdade de ponta, aparentemente. Então, muito obrigado, Adriano, por ter te indicado teu nome. E antes da gente ir para nossa pauta, né, Júlio? Vamos para os nossos recados iniciais. Então, Fux, que baita episódio, hein? Estamos falando agora, nós acabamos de gravar esse episódio. Que episódio sensacional, hein? Muito bom mesmo. Uma triste análise do Brasil, mas verdadeira. Exato, pessoal. Espero que não fiquem tristes com... Assim, o Brasil é uma tristeza mesmo, como o Fux já deixou registrado no episódio 1, né? O Brasil é essa tristeza, mas eu acho que as nossas vidinhas a gente consegue tocar, apesar do Brasil. É isso aí mesmo. Vamos lá. Buenas, vamos lá. Pessoal, quem quer nos apoiar, quem quer ajudar esse projeto sensacional que é o Tapa da Mão Invisível, entre no nosso Apoia-se, apoia.se/Tapa da Mão Invisível. Lá tem todos os 7 apoios possíveis para você fazer de acordo com o seu bolso e com o seu gosto. Verdade. E a gente também tem a opção do apoio em Bitcoin e também recebemos din-din cada vez que você compra um livro pela Amazon através dos nossos links. Então, quando terminar o episódio e ver as dicas de livros, vá lá no nosso site, tapadamãoinvisível.com.br e entre no episódio para ver os links dos livros indicados no episódio. Exatamente. Também com os nossos patrocinadores, né? Lá no nosso site estão os nossos patrocinadores, entre pelos links que nós colocamos lá para a gente poder medir o tráfego que nós mandamos para eles, né? Trafegou e não tráfico. Tira isso aí, né, Thiago? Pelo amor de Deus. Mas eu falei tráfego. Tá. E no nosso site tem todas as outras formas de interagir com o Tapa, tem show notes, tem os canais de WhatsApp e Telegram, tem a nossa livraria. Na nossa livraria tem os principais livros que nós tratamos dos nossos episódios, estão lá na livraria. Tem os artigos publicados e também você pode cadastrar o seu e-mail para receber as novidades do Tapa da Mão Invisível. Tudo lá no nosso site, tapadamãoinvisível.com.br. E nossas redes sociais. Nos acompanha no Instagram, Facebook, Twitter. E agora que nós estamos no YouTube, né, Fux, tem que falar aqui, ó, aqui embaixo, dá o joinha e siga o Tapa. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. É isso aí. Beleza. Thiago, põe em algum lugar aí. Voltamos ao episódio, então, Júlio. Voltamos. Vamos falar sobre esse assunto que está na boca do povo, mas o povo não gostaria de ter ele na boca, que é essa bagunça que está a política brasileira, né? Ninguém gostaria de estar falando sobre isso, mas impressionante, tá todo mundo falando sobre isso, ao menos as pessoas que eu convivo. É uma tristeza, porque até pessoas que não
são ligadas à política ou não têm algum contato com política, tocam nesse assunto bastante, assim, parece mais ou menos aquele clima pré-impeachment da Dilma, assim, que a gente tá passando, porque eu me lembro lá naquela época todo mundo falava de política, né? E atualmente, não sendo o ano eleitoral, tá todo mundo falando de política, todo mundo tem alguma opinião sobre o Bolsonaro, sobre todas essas loucuras que estão acontecendo no Brasil. Mas antes de a gente entrar no assunto, Fux, vamos falar sobre o currículo do nosso convidado, que o pessoal pode não saber quem é o nosso convidado. Bruno Caraza é doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas, mestre em Economia aqui em Mordor, na Universidade de Brasília, UNB, bacharel em Ciências Econômicas e em Direito pela UFMG. É professor do IBMEC e da Fundação Dom Cabral, colunista do jornal Valor Econômico, é alguém da mídia tradicional. Ô, cara, desculpa, não quero te deixar mal lá com o pessoal da mídia tradicional, que a gente fala mal da mídia tradicional aqui. Eu espero não gerar problemas. E autor do livro Dinheiro, Eleições e Poder, As Engrenagens do Sistema Político Brasileiro, da Companhia das Letras. É servidor público federal em licença sem remuneração, passagens pela Secretaria de Política Pública, CAD e outros órgãos do Ministério da Fazenda, atual Ministério da Economia. Que currículo aí. Mais uma vez, seja muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Fux, quer fazer a primeira pergunta? Eu queria começar, tu é servidor afastado por vontade própria, sem remuneração? Exatamente. Tem um ano que eu tomei a decisão de seguir meu próprio caminho, de me dedicar às atividades que eu gosto, que é pesquisa, que é docência, e me sentir mais à vontade também para falar, dar opinião sobre os temas que eu pesquiso. E aí eu tomei essa decisão, que é um pouco incomum dentro do serviço público, né? De tirar uma licença não remunerada. Isso é o que não é comum, é licença não remunerada. E tem um ano que eu me dedico só a essa questão de pesquisa e de docência, que é o que eu mais gosto de fazer. A tua formação é Direito e Economia. A tua docência é no quê? Em qual das duas áreas? Na verdade, eu sou um economista que bandeou para o direito, né? Minha formação original é em economia, tanto a graduação quanto o mestrado. E logo que eu me formei, eu me mudei para Brasília, passei no concurso, fui trabalhar no Ministério da Fazenda e em Brasília, trabalhando dentro do governo, eu acabei identificando que tinha um grande campo a se pesquisar no Brasil, que é essa associação entre o direito e a economia. E aí eu resolvi fazer direito, fiz nova graduação e no meu doutorado eu quis juntar as pontas dessa minha trajetória, né? Eu fiz um doutorado em direito econômico, mas pesquisando basicamente política, né? Porque essa experiência que eu tive em Brasília, tive contato com o modo como as leis são feitas no Brasil, como as políticas públicas estão decididas, as várias medidas de política econômica. E quando eu fui fazer o meu doutorado, eu tive a ideia de começar a pesquisar isso, sobre como grupos de interesses eles influenciam esse jogo político para conseguir extrair do Estado uma série de benesses tributárias, fiscais, regulatórias, e esse foi o objeto da minha pesquisa de doutorado. Então, é um misto de economia, de direito e também de política. Muito bem. Bruno, então vamos lá. Quando a gente começou a pensar sobre esse tema, e o Jantur que encaminhou o teu nome, a pergunta que acho que todos os brasileiros fazem, sejam eles de esquerda, ou de direita, ou de centro, ou em qualquer coisa, é possível fazer o sistema político brasileiro funcionar minimamente para, tipo, a gente conseguir passar reformas e se transformar num país desenvolvido? Qual é a tua opinião assim, sobre o sistema político como um todo, né? Até porque hoje, para pontuar aí os nossos ouvintes, hoje o dia que a gente está gravando foi o dia que foi encontrado Queiroz no sítio em Atibaia, né? Não era sítio. Era um escritório. Era um escritório em Atibaia. Escritório. Então, vocês viram a foto que tinha no escritório? A foto com a I5 e um bonequinho do cara do Scarface, do personagem do Scarface lá. Tipo... Parece assim, ó, o roteirista da temporada ele não é nem um pouco criativo, né? Na mesma cidade do Lula. Então, vamos lá. É que eles já tinham pago a locação, eles economizando na série. Pois é.
Bruno, vamos tratar então um pouco disso. Como é que tu enxerga o sistema político brasileiro como um todo, assim? Nosso sistema político ele foi criado na nossa Constituição, né, de 1988, e ele tem uma série de mecanismos, né, de engrenagens, né, que regem o funcionamento do sistema político brasileiro. E são engrenagens que não funcionam se elas não estiverem muito bem azeitadas. Nós temos um sistema que ele é presidencialista, em que o presidente ele tem muito poder nesse jogo, nas relações com o legislativo. A gente tem um legislativo que ele é composto por dezenas de partidos que têm pouquíssima definição ideológica, né? A maior parte dos partidos brasileiros eles são uma sopa de letrinhas, inclusive eles agora estão até tentando mudar isso, estão criando, né, nomes mais bonitos, tipo democratas, republicanos, patriotas, Podemos, Rede. Então eles estão tentando se desvincular dessa origem de serem meramente uma sopa de letrinhas, mas a maior parte deles não tem nenhuma identificação com o eleitor, não tem nenhuma bandeira ideológica bem definida, nenhuma pauta programática bem definida. E nós temos um sistema que ele é muito caro de funcionar e é um sistema muito instável, porque quando o presidente é eleito, ele é eleito sem ter condição de governar com o seu próprio partido, né? O partido dele, em 100% dos casos, é minoritário e ele tem que fazer uma série de associações, de alianças para ter uma base constituída muito bem mais sólida para que ele consiga aprovar as suas reformas. Como no Brasil nós não temos muita identidade ideológica entre esses dezenas de partidos, muitas vezes os presidentes, quando são eleitos, eles têm que fazer alianças que não são necessariamente republicanas. E isso dá margem para uma série de situações de crises políticas ou de casos de corrupção, como a gente está acostumado a ver, independentemente do partido que está no poder, né? A história recente do Brasil é uma sucessão de crises e uma sucessão de escândalos de corrupção que acabam fazendo com que o Brasil perca uma série de oportunidades para se desenvolver, se tornar um país mais eficiente, com economia mais produtiva, um país socialmente mais justo, uma série de problemas que são decorrentes do modo de funcionamento desse sistema político. Mas, Bruno, então, tu julgas que esse sistema que a gente vive hoje, ele é diretamente ligado à nossa Constituição de 88, mas anterior a isso, né? Antes da ditadura, se a gente pegar, até a gente fez um episódio recentemente sobre a história do Carlos Lacerda e pegamos, enfim, fase do Getúlio, coisa do tipo. O Brasil não foi sempre isso? Uma grande coalizão para alguns poucos ganharem dinheiro em cima do interesse difuso da sociedade? Se a gente for pegar a nossa história republicana, né, depois do Império, mesmo durante o Império, né, o Império era uma alternância de dois partidos que na verdade seguiam também esse modo de funcionar, né? Você tinha uma elite agrícola, né, naquela época que se alternava no poder. Isso acabou continuando na República, com a República Velha, a famosa República do Café com Leite, né, que a gente estudou lá atrás na história. Depois tivemos uma longa ditadura com o Vargas no Estado Novo, e aí tivemos um curto período democrático entre 46 e 64, em que basicamente nós tínhamos 3 partidos que dominavam a cena, mas ela também era uma época de políticas populistas, né, que tem suas vantagens e suas desvantagens, né, levaram, por exemplo, a uma industrialização do país ali nos anos JK, mas por outro lado era um governo também extremamente instável, né, que acabou levando a eleição do Jânio Quadros, renúncia, depois todo o período do João Goulart, então, e depois teve a ditadura militar. Então, se a gente olha a história do Brasil republicano, é uma história com uma série de crises, com interstícios democráticos no meio de longos períodos ditatoriais e sem
um longo período de desenvolvimento e prosperidade e estabilidade política, né? É o modo de funcionar no Brasil, tanto é que são pouquíssimos os presidentes que conseguiram terminar o mandato nesse longo período aí de república. Ter uma renda extra é sempre importante. Agora, na Mutual, além de lucrar investindo, você pode gerar uma renda adicional como agente autônomo de crédito. Traga bons tomadores e investidores e receba até R$1.000 por cada empréstimo ou investimento efetivado. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamãoinvisível.com.br/mutual. Essas crises que ocorreram pós-88, muita gente alega e bota na conta da Constituição de 88, né? Que o Brasil ele não fez uma Constituição que torna o país pacífico para fazer as transições. Sempre vai gerar esses conflitos, como tu mesmo falaste, dos presidentes que não conseguem ter poder para presidenciar, se é que existe esse verbo. Mas essas crises, como o Fux falou e a segunda pergunta, já vieram pré-88. Existe algo inato no Brasil para que isso vai sempre ocorrer? Ou vai ter que aparecer uma constituinte para corrigir isso? Eu sei que eu tô te pedindo praticamente um spoiler já do fim do episódio, mas assim, fica essa agonia. Essas tuas duas primeiras respostas, fica essa agonia. Mas, meu Deus do céu, não vai dar um jeito nisso nunca? Eu, particularmente, gosto muito de uma corrente mais institucionalista, né? Eu não acredito que existam soluções fáceis, né? Aquela velha frase de que para todo problema complexo tem uma saída fácil, mas em geral ela é errada, né? Eu acho que isso se aplica para o Brasil. Muita gente, por exemplo, acredita que todos os nossos problemas seriam resolvidos com uma mudança para o parlamentarismo. Agora, você imagina o Brasil parlamentarista com 30 partidos sem nenhuma identidade ideológica. A gente teria uma queda sucessiva de primeiros ministros. Praticamente todo mês o primeiro-ministro seria derrubado e teríamos uma crise e convocaria nova eleição. Então, isso não é fácil de se resolver. Acredito num processo. Mesma coisa, muita gente fala uma nova constituinte para refazer essas regras e uma reforma política, né, que todo mundo defende, mas ninguém consegue desenhar uma reforma política que seja factível, né? Tudo bem, vamos convocar uma nova constituinte, mas quem serão os constituintes, né? Todos os constituintes, os novos constituintes, vão ter lá os seus interesses políticos, né? O interesse em continuarem, né, tendo acesso, por exemplo, a fundo partidário, a fundo eleitoral, continuar tendo liberdade para definir a lista dos candidatos do seu partido. Então, é algo muito difícil de ser resolvido de uma tacada só, né? Seja mudando o regime, seja com uma nova constituinte. Então, o que eu acredito mesmo é que num longo processo em que a gente vá tentando ajustar esse sistema aos poucos, aprovando algumas medidas, vendo se elas funcionam. E é difícil, é penoso, é demorado, mas acredito que é o que temos a fazer sob o risco de não piorar ainda mais o sistema, né? Sim, uma mudança abrupta tende a ser algo pior do que nós já temos hoje. Mas tu acha que tem algo cultural inato brasileiro que a gente vai viver nessa eterno momento de crise, assim? A gente vai viver sempre em crise? A gente não vai ter um momento de paz na nossa vida? Embora a minha vida seja curta comparada com as pessoas mais experientes. Pensa bem, já houve tempo que a gente achava que estava em crise e a coisa foi ficando cada vez pior, né? Então, quem diria, por exemplo, que as coisas ficariam piores do que no governo do Sarney, né? Ou no governo do Fernando Henrique, ou até mesmo no primeiro mandato do Lula, né, onde que até a Economist colocou lá uma capa com o Cristo Redentor decolando ali, né, e depois ela fez uma outra capa com o Cristo Redentor caindo, né, e isso é meio que um processo brasileiro, né, a gente não acredito que seja cultural, acredito que seja institucional mesmo, né, nós temos um sistema que não funciona, né, não funcionou até agora, é um sistema que gera crises e a gente não pensa muito em discutir, acho que a gente gasta muita energia
nessa briga, né? Já foi entre tucanos e petistas, essa briga já foi entre pró e contra o impeachment da Dilma, depois agora é uma briga entre esquerda e Bolsonaro, ele não e somos 70%, né? A gente gasta muita energia nessas torcidas de futebol e investe pouco em discutir soluções que sejam soluções viáveis, soluções permanentes para o problema, né? Então, é uma situação que é difícil de resolver. Mas aí tu comentou uma coisa sobre a gente conseguir enxergar uma maneira de sair disso, né? Como é que sairia isso? Seria fazendo reformas e tal, que eu acho que pode aprofundar, mas quando vão fazer qualquer reforma no Brasil, tem interesses arraigados, ligados ao status quo, que impedem de tudo que é jeito, qualquer reforma de ser feita. E é isso que, tipo, no primeiro episódio desse podcast, fazem mais de 80 episódios já, eu falei que o Brasil nunca ia dar certo, e infelizmente, eu acho que eu vou ser provado correto. Mas a minha dúvida é, tipo, é possível tu fazer reformas institucionais que vão alavancar o desenvolvimento brasileiro com esse sistema político? Olha, não é fácil, né? E é por causa disso que a gente tem que acompanhar sempre, tem que fiscalizar, tem que exigir que as coisas sejam transparentes, tem que fazer pressão, tem que debater. Temos vários problemas nesse sistema. Adoro aquele livro Por que as Nações Fracassam, né? Do Acemoglu e Robinson, né? Várias pessoas já citaram esse livro aqui no programa de vocês, mas acho que ele mostra muito bem como que o sistema brasileiro funciona, né? A gente tem uma elite política cujo objetivo é permanecer no poder, porque estando no poder ela extrai renda desse sistema, e a gente também tem várias elites econômicas que se aproveitam desse sistema para extrair para elas transferências de renda, benefícios tributários, benefícios regulatórios, e essas elites econômicas e essas elites políticas, elas atuam em sintonia, né? Uma concedendo benefícios para outra, e esse é um modus operandi que acaba se perpetuando, independentemente de quem está no poder, né? Então, se a gente observa a história brasileira recente, né, esse modo de funcionamento não mudou muito desde, pelo menos, a nova república aqui no Brasil, né? É um modo que gera concentração de poder e gera concentração de renda e nos remete a continuar patinando sem sair do lugar. E daí nessa história de que o Brasil está arraigado nessa, não é cultura, né, mas nessa tradição praticamente de ter essa oligarquia, essa elite que ela conseguiu cooptar muito bem o Estado. O parasita, quando ele habita no parasitado, no hospedeiro, ele faz de tudo para que o hospedeiro não morra, ele tira o limite ali para o hospedeiro não morrer e para o parasita conseguir tirar o máximo possível dele. Mas existe um certo risco aí desses caras tirarem muita seiva desse hospedeiro aí a ponto de matar ele. A gente corre um risco de colapsar politicamente, porque eu não sei, assim, com esse negócio do Queiroz e daí agora a Polícia Federal em cima diretamente de todo mundo que é ligado a Bolsonaro, pode dar alguma ruptura, alguma coisa meio, sei lá, diferente do que a gente viu desse tempo todo desde 88? Acredito que a gente esteja hoje em dia vivendo um momento bem delicado aí nesse nosso passado recente, né? A gente vê, de um lado, uma postura do presidente, né? Que o Bolsonaro ele tentou jogar o jogo de uma forma diferente, né? Ele não quis fazer as alianças, ele apostou em alianças esporádicas com grupos de interesses que não estavam ligados a esse modelo de partidos. Então, ele tentou fazer uma articulação, por exemplo, com a bancada evangélica, com a bancada ruralista, com esses grupos, com a bancada aí da bala, né? Não deu certo, porque essas bancadas elas não são estáveis politicamente. Ele ficou meio que numa encruzilhada e, ao mesmo tempo, ele vive, principalmente depois da pandemia, ele começou a viver um questionamento muito grande da sua capacidade de gestão, né? Ele começou a perder apoio em grandes grupos que o elegeram e ele acabou se sentindo acuado nesse processo, né? E acabou recorrendo
recorrendo aí a testar os limites desse sistema, né? E ao começar a tentar testar os limites desse sistema, ele bateu de frente tanto com as instituições, né, o Supremo, o Congresso, e isso acabou gerando um momento de crise, né? A gente vive hoje um momento de crise. Você falou, inclusive, da questão da Polícia Federal indo atrás do Bolsonaro, mas o Bolsonaro mesmo está usando a Polícia Federal contra os governadores, que são rivais dele nesse jogo, né? Então, a gente vê os dois lados se movendo aí, e há um risco de a gente ter uma situação muito ruim. O que eu tenho dito ultimamente é que, para o bem ou para o mal, a gente vive uma situação de um impasse estatístico, né? O pessoal fez até uma hashtag aí no Twitter, somos 70%, né? Se colocando aí contra o Bolsonaro, mas quando a gente vê, primeiro, não são 70%, né? Essa soma de 70% é uma soma de quem avalia mal o governo, mais um grupo que avalia o governo como regular, e esse grupo que avalia o governo como regular, ele tende para um lado ou para o outro, né? Então a gente vê um impasse em que a gente tem mais ou menos 30%, talvez um pouco menos, que apoiam o Bolsonaro de um lado, mais ou menos 30%, talvez um pouco mais, que é contra o Bolsonaro do outro, e mais ou menos uns 30% aí no meio. Esse impasse estatístico faz com que, de um lado, o Bolsonaro não tenha força suficiente para dar um golpe, um alto golpe, e do outro lado, esses outros 30%, 40% que são contra também não têm força para um impeachment ou uma decisão meio que no tapetão aí na justiça eleitoral, porque presidente nenhum ele é tirado do poder tendo um apoio de 30% da população. Então a gente está num impasse estatístico que, de um lado, isso pode ser bom, porque evita uma saída traumática, por outro, isso é ruim, porque isso sinaliza que a gente vai ter aí, talvez, mais 2 anos e meio de um governo em que vai ser uma sucessão de crises uma atrás da outra, né? Então, a menos que aconteça alguma coisa nova, surpreendente, um grande escândalo de corrupção, um envolvimento aí do presidente com o crime organizado, a tendência, pelo menos, é a minha aposta por hora, é que a gente vá continuar numa situação de crises intermináveis, o que para o país é péssimo, né, também, né? Então, não sei o que seria pior aí, nesse buraco em que a gente se meteu. E tem essa questão que tu comentou do STF, né? E como o STF é uma instituição. Ao meu ver, usando aí Porque as Nações Fracassam, eu diria que é uma instituição extrativista, porque eles extraem muita sociedade, porque eles contribuem. E agora a minha dúvida, assim, isso tá parecendo ser, tipo, a grande queda de braço entre executivo e judiciário, né? E por todos os defeitos que seja o executivo, o legislativo mesmo tenham, eles ainda assim, a Câmara de onde eles recorrem é ao judiciário. Agora, com a crise sendo um embate judiciário e executivo, aí não existe um risco de uma ruptura, porque o judiciário, a minha análise leiga, assim, eu olhei esse judiciário, percebeu o quê? O Bolsonaro ou ele vai entrar com um tanque aqui e tirar eles à força, o que daí provaria o ponto que... Oi? Fugir com cabo e um soldado. Exatamente. Então, se ele fizesse isso, ele se tornaria exatamente aquilo tudo que a esquerda diz que ele é, e, como tu mesmo falou, ele não tem apoio na população para fazer uma coisa desse tipo. Então, eles podem, por outro lado, para onde é que vai recorrer quando o próprio judiciário está, enfim, tomando a frente, puxando investigação, onde o cara é a vítima, é o júri, é o juiz, e para onde é que vai correr? O judiciário, a meu ver, eles estão olhando assim, eu posso fazer o que eu quiser. Quem é que vai tirar eles? Quem tiraria seria um cara que seria no Congresso, no Senado, fazer o impeachment de um juiz do Supremo. Quem é o senador que vai ter culhão de fazer isso? Então, assim, como é que tu vê essa situação, Bruno? O que vai acontecer com o STF e o Brasil? Não tenho bola de cristal, né? Mas olhando vai ser cobrado depois da resposta. Tô brincando, vai lá. Mas olhando para trás, o judiciário já vem num processo de politização muito grande aí há muito tempo, né? O Brasil chegou a um ponto em que a população ela sabe a escalação dos ministros do Supremo e não sabe a escalação da seleção brasileira, né? Até porque a gente nem tem futebol mais agora, né? E por coincidência são 11, né? Exatamente. É feito pro Brasil isso, né? E isso já vem de muito tempo, né? Esse protagonismo do judiciário. A gente tem no Brasil a judicialização da política e
a politização da justiça, né? Os dois mecanismos são muito ruins. Tanto de um lado, qualquer disputa que há entre o executivo e o legislativo, eles recorrem ao judiciário, e de outro lado, o judiciário ele acaba intervindo cada vez mais nesse jogo, né? E cada vez mais ministros tomando partido, né? Afinal de contas, os ministros eles são indicados pelo executivo, né? E muitos dos ministros eles acabam vestindo a camisa aí de partidos e de correntes políticas e ideológicas, né? Então, a gente tem um momento em que o mais adequado para o Brasil superar a crise seria um grande momento de autocontenção, né? Precisaríamos que o Supremo se contivesse, o Congresso se contivesse e também o presidente, ele segurasse aí as suas, né, cada um desses poderes, eles se limitasse às suas atribuições para que a gente tenha um mínimo aí de paz e de calma para superar um momento que é muito ruim para o país, né? A gente está no meio de uma pandemia onde estão morrendo milhares de pessoas todos os dias, a gente está diante de uma crise econômica sem precedentes aí pelos próximos, não vou dizer nem meses, pelos próximos anos, né? Com um impacto muito grande sobre produção, emprego, arrecadação, e tudo que a gente não precisa agora é acrescentar essa situação que já é ruim uma crise política e institucional. Então, acho que os três poderes agora, eles deveriam colocar a mão na consciência aí e tentar, né, segurar um pouco os seus anseios, a sua ânsia de poder em prol do país, né? Mas tu acha que tem alguma chance disso acontecer, Bruno? Eu não vejo o STF se impondo limite. Qualquer um deles, na verdade. Qual é a saída disso? O aeroporto? É aguentar 2 anos no meio dessa tragédia. Na verdade, se a gente olhar, né, desde pelo menos 2013, a gente está nessa situação de turbulência, né? A gente tem presidentes com baixa popularidade, a gente tem crise política entre poderes e temos crise econômica, né? Então, acho que a paciência da população também está se esvaindo. Acho que a pandemia ela agrava ainda mais essa situação, e se a gente tiver aí mais uma situação de crise econômica como ela está se anunciando aí, o caldo pode realmente entornar, e a coisa realmente fica feia e o desfecho disso realmente é imprevisível. Conheça o curso da CapTable para Investimentos 4.0, um curso online inédito para quem busca as melhores rentabilidades do mercado. Alguns dos tópicos do curso: o que são e como funciona o crowdfunding de investimentos e empréstimos P2P, quais os tipos de investimentos e como analisar cada oportunidade antes de investir. Além disso, um módulo focado no mundo das startups e como funcionam os investimentos em negócios disruptivos. Tudo isso e muito mais. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamãoinvisível.com.br/cap. C de capacidade, A de aula, P de patrocínio. Tem bastante gente que fala e usa como argumento aquele tal artigo da Constituição 142. Pode acontecer alguma coisa diferente de tudo que a gente tem visto utilizando esse artigo? Tu poderia nos dar uma explicada? Qual é a tua visão sobre esse artigo? Pois é, o artigo 142, ele é um artigo que trata das Forças Armadas, da atuação das Forças Armadas, e se você vier a ler literalmente o que diz o artigo, ele diz que cabe às Forças Armadas atuar para garantir a lei e a ordem. E isso sempre foi interpretado, inclusive quem propôs esse dispositivo foi inclusive o Fernando Henrique Cardoso, isso sempre foi interpretado como uma situação eventual de crise, sei lá, uma rebelião, uma situação grave, uma crise nas favelas, o presidente ele pode recorrer às Forças Armadas para ajudá-lo nessa situação, uma situação civil, né? Nos últimos tempos, até o agravamento dessa relação aí entre os poderes, surgiu essa interpretação de que esse dispositivo poderia ser uma justificativa para as Forças Armadas entrarem como uma espécie de poder moderador, né? Numa situação de crise entre dois ou mais poderes, as Forças Armadas eventualmente vão atuar para segurar a situação, as rédeas de todo mundo e restabelecer aí a paz.
né? Mas qual é o gatilho para isso? Assim, o que faz os homens sair do quartel? O que vai acontecer? Tipo, é um tiro? Porque assim, o Brasil, aparentemente, ele tá a um tiro para os caras saírem do quartel. Por exemplo, eu não sei o que pode acontecer, tá tudo muito tenso, mas pode aparecer um louco aí, dar um tiro em alguém, tipo o que aconteceu com o Bolsonaro, tomou uma facada no meio do negócio e foi eleito. Pode acontecer, dar um tiro em alguém ali e acontecer alguma coisa muito grave. É isso? É isso que seria? Bom, primeiro que essa interpretação é uma interpretação absolutamente nova e ela tem pouquíssimo respaldo, inclusive entre os juristas, entre os constitucionalistas. Ela é meio como uma carta na manga que estão puxando aí para tentar forçar a barra numa certa direção, né? Tem a questão também que, quando a gente fala em Forças Armadas, quais Forças Armadas que a gente está falando, né? Forças Armadas tem a cúpula, tem os generais, né? Você tem Exército, Marinha e Aeronáutica, aparentemente não tem uniformidade no pensamento de todos eles, e temos também essa cúpula e temos também a parte lá de baixo da hierarquia, né? Temos o famoso cabo e o soldado que, de repente, se a situação se agravar, podemos ter posições totalmente diferentes entre, eventualmente, a cúpula das Forças Armadas indo na direção e os cabos e os soldados indo na outra. Então, isso seria péssimo para o país, né? Seria realmente uma situação de crise gravíssima. E essa questão, né, se a gente olhar na nossa história, né, de você recorrer às Forças Armadas para buscar ter estabilidade no país, a gente sabe de 64, né? Os caras, eles entraram no jogo em 64 com a promessa de estabilizar a situação e ter eleição em 65, e nós viemos a ter novamente eleição só em 1989, né? Os caras ficaram aí 24, 25 anos no poder, né? 20 anos no poder e mais 25 anos para a gente ter novas eleições para eleger democraticamente um novo presidente civil. Então, não temos garantia de nada de que isso seria uma situação que iria levar a estabilidade, iria levar a progresso, iria levar a desenvolvimento. Então, é um caminho extremamente perigoso a gente recorrer a esse artigo 142, até porque as Forças Armadas, desde aí, a gente tem que fazer justiça a isso, eles, desde o fim da ditadura, eles se colocaram numa situação absolutamente neutra, sem querer se meter com a política, e é só nos últimos anos que a gente vê que isso está aflorando de novo. Então é um caminho, novamente, é um ingrediente que torna o quadro ainda mais perigoso. Mas seria só, novamente, o ciclo brasileiro, né? De chama os milicos tomam conta por um tempo, daí vai tudo de novo, depois democratiza. Agora a pergunta, né, Bruno? Bom, eu, Paulo, vou ficar no Brasil, digamos. Então, nesse caso, a gente tem que olhar o indivíduo, assim, o que vai afetar a vida do indivíduo? Se o cara não estivesse olhando em nada para Brasília, tá? Não sei o que está acontecendo, estão brigando, estão se matando, daqui a pouco um vai chamar 142, vai fazer, ok, para o indivíduo, o que vai mudar lá na base? O que muda na vida dele? Todo esse rebuliço político. A gente tem impactos imediatos, né? Porque essa crise, ela desvia a atenção e desvia as energias para algo que é absolutamente mais urgente, né? A gente está vivendo uma situação de pandemia, onde a gente deveria ter um movimento em que todo mundo tivesse perseguindo o mesmo objetivo, que era superar logo essa situação, né? Então a gente deveria ter prefeitos, governadores, presidente, legislativo e judiciário, todo mundo trabalhando, unindo esforços, coordenando aí ações para combater a pandemia. Isso a gente não está vendo, a gente vê cada um das esferas tomando medidas sem nenhum planejamento, sem nenhum dado, sem nenhuma perspectiva. Aí você libera o comércio e aí os casos explodem, aí você vai ter que fechar de novo, e algum lugar libera, outro coloca em lockdown. Então, não temos unidade nenhuma de ação
inflação, isso é péssimo para o país, não é à toa que os números têm disparado. Do outro lado, a gente tem um problema econômico enorme agora para frente, né? Primeiro, do ponto de vista dos empresários e dos trabalhadores, né? Estamos diante de uma onda aí de quebradeira geral na economia, que vai deixar muita gente desempregada, vai fazer com que muita gente perca os seus negócios aí de uma vida inteira correm um risco agora de desaparecer com essa crise. A gente tem um problema fiscal imenso, porque a gente, só para vocês terem uma ideia, a gente tinha uma perspectiva de fechar o ano, né? No início do ano, a perspectiva era que o país ia crescer 2% esse ano e teríamos um déficit de, 1,5% do PIB, né? As últimas estimativas são que a economia pode cair 6,5%, é o último dado que o Banco Central divulgou, então o PIB caindo 6,5%, tem gente que fala que vai cair até 10%, e o déficit vai chegar em 10% do PIB, nossa dívida vai chegar a 100% do PIB. Né? Então, em 3 meses, a gente perdeu toda a economia gerada daqui a 10 anos com a reforma da Previdência. Né? Não, e tudo isso, toda essa tragédia econômica com o aval do FMI, né? O FMI falou, gastem mais. É um novo normal, bem novo mesmo, né? Completamente diferente de tudo. E como que a gente vai sair disso, né? Com essa situação, porque empresas quebrando, as pessoas perdendo emprego, o consumo caindo, não vai ter arrecadação nesse cenário, né? E com o executivo brigando com o legislativo e brigando com o judiciário, como que você vai aprovar reformas para tentar mudar a situação? Como que você, né? Por exemplo, a gente já, antes do coronavírus, a gente estava criando um certo consenso de se aprovar uma reforma tributária mínima que tornasse o sistema um pouco menos caótico, simplificasse. Isso já foi para o espaço, né? Porque com essa crise ninguém quer pagar mais imposto, né? Então, como que a gente vai aprovar uma reforma tributária nessas condições? Como que você vai aprovar uma reforma administrativa em que servidor público nenhum quer abrir mão aí dos seus rendimentos para os próximos meses, para a gente tentar conter essa sangria de recursos? Então, é uma situação muitíssimo complicada e que esse clima político não ajuda em nada. Então, para o pequeno empresário, para o trabalhador, para o cidadão normal, o quadro é terrível, né? E essa crise política só piora as perspectivas. Tu falaste ali no meio de uma outra resposta sobre a popularidade do presidente. Isso é uma boa análise, né? Isso é uma boa percepção que eu não tinha me dado por conta ainda. Como desde 2013 para cá, os presidentes estão sem popularidade mesmo, e a gente entra nesse buraco aí porque ninguém leva fé no que vem de lá de cima, mas não deveria vir mesmo por qualquer político que estivesse lá em cima. Mas, de qualquer forma, o jogo democrático é esse. As pessoas geralmente confiam no presidente e estão sem confiança no presidente. Seria, agora sim, eu sei que é futurologia, bola de cristal, tu não precisa te comprometer com nada, mas seria um Luciano Huck pra salvar a nossa vida aí? Seria um cara mega popular, assim, um cara que todo mundo gosta, que a grande maioria gosta, pra salvar isso, pra fazer alguma coisa? Porque eu acho que esse cara tá se preparando pra ser presidente, né? Aparentemente, assim, ele tá numa posição, o Twitter dele, pelo menos, agora ele tá dando pitaco em tudo que é política, né? Então, aparentemente, o cara tá se preparando pra isso e é um cara popular, aparentemente, a população, no geral, vai confiar nele. É ele ou alguém semelhante a ele, assim, pra poder dar uma estabilizada e acalmar e baixar a poeira? Bom, esse namoro com o Luciano Huck não é de hoje, né? Nas eleições de 2018, ele quase se animou a se lançar candidato, né? No final das contas, ele acabou desistindo. E agora, com essa crise, novamente, o nome dele vem ganhando aí as notícias. O grande problema aí é você tentar um consenso em torno do nome dele, porque ele é um cara que tem uma carreira estabelecida, muito bem sucedido financeiramente, extremamente popular. Ele só vai entrar nesse jogo se ele tiver praticamente certeza de que ele vai ganhar, né? Ele não iria se colocar nessa situação para perder o que ele já conquistou aí ao longo de décadas, né? O grande problema é quem vai apoiá-lo, né? Muita gente defende o nome dele como uma pessoa que não tivesse nenhum dos dois extremos, né? E pudesse aí angariar apoios tanto da centro-esquerda quanto de uma centro-direita mais liberal, uma parte do mercado que se frustrou com o Bolsonaro, né? E tanto também
também uma centro-esquerda que não quer fechar com o PT, né? Pessoas que visam, assim, um Estado que adote medidas mais distributivas, mas que não seja fechado inclusive com o passado de corrupção que o PT tem, né? O grande problema é se ele vai conseguir articular esses dois lados, né? Porque quando a gente trata de política, né, construir essas alianças é algo extremamente delicado, porque cada um das partes envolvidas quer ter um naco nesse poder, né, nesse eventual poder, né? E a gente não sabe se isso vai ser possível, né? É engraçado como que a história ela dá voltas no Brasil, né? Se você pensar em 89, né, nas primeiras eleições depois da ditadura, né, a gente tinha vários políticos tradicionais, né? Você tinha Brizola, você tinha Collor, você tinha Lula, você tinha Maluf, Covas, né? Afif, Caiado, e o mercado tinha medo da esquerda, né? Seja Brizola, seja Lula, e a esquerda tinha medo do Collor, né? E desde o início das eleições de 89 se defendia o surgimento de um elemento, de um outsider, de um cara que pudesse virar o jogo, né? No início, a ideia foi o Antônio Hermílio de Moraes, que era dono da Votorantim, ele saiu fora e até o último minuto tentaram trazer o Silvio Santos, né? Então, 30 anos depois, né, nós estamos diante do novo Silvio Santos, aí nesse recorrer a um cara que seja popular, conhecido por muita gente, que poderia ser o salvador da pátria, né? E não sei se o Huck vai entrar nessa, e não sei também se ele vai conseguir criar uma aliança de apoio que vá aí da esquerda, da centro-esquerda até a centro-direita, no nome dele, né? Porque está tudo muito fragmentado, as pessoas estão muito polarizadas, então os petistas não conversam com o pessoal que apoia o Ciro, que não conversa com o pessoal do Novo, do Amoedo, e também é brigado com os tucanos, e tem o Dória na jogada. Então, é um quadro político ainda muito indefinido para a gente cravar que fulano ou ciclano vai ser a solução, né? Inclusive, temos o risco de repetir aí em 2022 o que a gente teve em 2018, né? Nessa indefinição aí do centro, da Bolsonaro e o PT de novo, né? E aí a gente vai se arrastar por mais 4 anos nessa briga, nessa polarização, que faz com que o país não saia do lugar, né? Na verdade, que a gente está falando tudo isso são só mais X anos de subdesenvolvimento, onde os pobres não vão ascender da miséria, todo mundo vai ficar trocando dinheiro aí no mercado, mas ninguém enriquecendo, né? E assim vai indo. Mas esse talvez seja o lado positivo, porque a gente está sendo bem negativo na entrevista, mas é a realidade. Mas talvez o lado positivo, Bruno, não sei se tu concorda, é que, queira ou não, o Brasil vai sobreviver do jeito que sempre foi, mas tu vê um risco de uma piora absurda em relação ao que a gente tem? Ou vai ser mais do mesmo, no pior dos casos? Olha, nesse momento aí, né, dia 18 de junho aqui, inclusive um momento difícil para se fazer essa previsão, né, dado esse caso do Queiroz, né? Desconsiderando esse caso do Queiroz, que a gente não sabe onde que ele vai dar, minha aposta nesse momento seria o mais do mesmo que você falou, né? Bolsonaro não consegue dar um autogolpe, mas também do outro lado, quem é contra o Bolsonaro não consegue também aplicar um impeachment. Então nós estamos ali naquela briga por pontos, né? Não vai ter nocaute aqui no curto prazo, né? E o mais provável, pelo menos se não tiver nenhuma grande mudança aí no cenário, é que vamos continuar nesse rame-rame, nessa crise interminável, com o país perdendo oportunidades de fazer reformas, de se desenvolver, de resolver o problema da pandemia, de resolver o problema da crise econômica. Então, o Brasil é o país das oportunidades perdidas, né? A gente vai aí perdendo chances atrás de chances por esses impasses políticos que são extremamente deletérios para o desenvolvimento do país. Aquela frase, eu acho que é do Roberto Campos, né? O Brasil não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade, né? É terrível isso. É coisa mais triste. Teve uma parte que a gente conversou aqui sobre pandemia, né? É tão terrível porque apareceu aquele false trade-off lá no começo da pandemia, dizendo que ou era economia ou era vidas, e o Brasil tá indo pelo lado que não é nenhum dos dois, né? Tá destruindo ambos, né?
Tá um monte de gente morrendo e os mercados tudo morrendo também. Então é impressionante como a gente consegue fazer as coisas bem erradas, né? Fazer exatamente o que não deve ser feito. É triste. Esse foi um episódio bastante pessimista, pessoal. Desculpa por entregar. A culpa não é do Bruno, tá? A culpa é do Tapa. A culpa é do sistema. A culpa é do sistema, não é nossa culpa. Exato. E eu não gosto quando... O sistema é foda, né? Já o sistema é foda. Tropa de elite, o sistema é foda. Pra gente encaminhar então pro nosso final da entrevista, Bruno, esquecer, então, vamos pensar no modelo teórico, assim, tipo, como é que tu faz um país que tem tantos interesses, então, enfim, arraigados, tanta gente fazendo rent-seeking, explica pra nossa audiência, pra quem não sabe, o que é rent-seeking, e como é que, teoricamente, a gente pode desmontar esse sistema em prol de um melhor. Bom, o rent-seeking, ele é um termo, né, da teoria econômica, da teoria política, que, né, na tradução literal é a busca pela renda, né? O que seria isso? Determinados grupos de interesses, grupos sociais, grupos econômicos, eles se valem desse sistema político para tentar extrair em seu favor benefícios que são das naturezas mais diversas, né? Pode ser uma isenção tributária, pode ser uma legislação mais favorável, pode ser um crédito subsidiado do BNDES, né? E o Brasil, eu costumo dizer que é o país do rent-seeking, né? A gente tem várias e várias empresas e grupos de interesse no Brasil que preferem investir na política do que investir nos seus próprios processos produtivos, produzindo produtos melhores, com mais tecnologia, mais baratos. Esses grupos, essas empresas acabam identificando que é mais fácil você financiar uma campanha de um político, pagar propina para determinado político, ou tentar fazer uma ação de lobby no Congresso ou no Poder Executivo para você conseguir essas benesses distribuídas pelo Estado, né? E o Brasil oferece isso a todo momento, né? Hoje mesmo, né, nós estamos aqui dia 18, ontem a bancada da bola aprovou na Câmara uma mudança das regras aí da prestação de contas dos times de futebol, um benefício tributário que eles tinham que fazer um pagamento, não vão ter que fazer mais, uma espécie de refis, em cima do refis que eles já têm, os clubes de futebol. Isso foi aprovado ontem na Câmara, na calada da noite, o Brasil inteiro aí preocupado com a pandemia, com o Weintraub, com o Queiroz, e os caras ali estão manipulando o funcionamento do sistema para extrair vantagem, né? Isso é a tônica aqui no Brasil, né? Independentemente do governo, os caras aproveitam esse cenário de crise, a dependência que o governo tem de ter apoio no Congresso para passar uma série de benefícios fiscais, tributários, crédito subsidiado do BNDES e por aí vai, né? Então, isso é uma tônica aqui no Brasil, independentemente do governo, é assim que as coisas funcionam, e o Brasil caminha nessa tônica, né, independentemente do governo, o que é muito ruim, porque a gente vai tendo uma situação cada vez mais grave de concentração de renda, de aumento da carga tributária, porque se todo setor poderoso no Congresso ele consegue obter um benefício tributário, o que o governo vai fazer vai ser aumentar a carga tributária de todo mundo que não consegue ter acesso a esse modo de funcionamento do jogo, né? Então, quem não conhece um deputado e consegue obter aí a sua teta no Estado, né, acaba pagando mais imposto. Então, nós vamos caminhando nisso, né? Num Estado cada vez mais ineficiente, numa carga tributária cada vez mais alta, sufocando aí a atividade empresarial, e um país cada vez mais desigual, porque os miseráveis eles não fazem parte desse jogo, né? Então, ganham migalhas aí de Bolsa Família, de auxílio emergencial, mas isso não é instrumento de desenvolvimento para um país que quer mudar a história da sua população, né? Então, é uma situação bem grave, é difícil ter solução para isso, a não ser trabalho duro, né? Debatendo, discutindo, pressionando para que tenha, por exemplo, travas para se conceder benefício fiscal, que a gente aprove
uma reforma tributária que seja equânime, que trate todo mundo igual, né? Não crie, o setor X paga alíquota de tanto, o setor Y paga menos porque ele é mais necessário. Cada um fica tentando aí puxar a sardinha para sua brasa. Todo mundo tem uma justificativa, né, de gerar emprego, né? As coisas são sempre muito bem embrulhadas, né, de vamos gerar emprego, vamos gerar renda, mas no fim das contas são privilégios que são criados por esse sistema disfuncional. A solução, então, eu sempre pensei que a melhor solução seria tu permitindo concorrência com serviços estatais, onde não tinha, tirando, não liberalizando o mercado necessariamente, porque daí eles não deixam, mas que nem fizeram ano passado, se eu não me engano, que fizeram as novas regulações do Banco Central, da CVM, que permitiram tomar de crédito entre pessoas, esse tipo de coisa. E isso ajudou a abrir um dos setores mais oligopolizados por causa do Estado, que é o setor bancário, e agora está começando a haver, então, empresas que vão ajudar a fomentar esse mercado. Tem como fazer isso para outras áreas que estão travadas devido à intervenção estatal? A gente tem que pensar em soluções para tornar isso cada vez mais frequentes, né? Isso que você falou da concorrência das fintechs com o setor bancário é um bom exemplo disso, né? A solução que o Congresso estava caminhando em relação à reforma tributária também era muito boa, né? Que a proposta foi criada pelo Bernard Api, ela era bem interessante, né? Ela estabelecia a mesma alíquota tributária para todos os setores, né? E os estados, municípios e a União ficavam de mãos amarradas para conceder benefício especial para o setor A, B ou C. Então, se todo mundo tem as mesmas regras do jogo, aí você trava esse mecanismo, né? Abertura comercial, por exemplo, né? Se você vai fazendo uma abertura comercial gradativa, você força esses setores a concorrerem, né? E privatização, mesma coisa, né? Você se retira do Estado e vai delegando para o setor privado, né? A questão é você fazer o ajuste fino nesse processo, né? A gente sabe que são benefícios arraigados aí há décadas, às vezes até há séculos, né? Mas o Brasil, sem dúvida nenhuma, precisa de um choque de competitividade, um choque de eficiência, um choque de produtividade, e o caminho é esse, né? Aí voltando aí no Acemoglu, né? A forma de romper esse sistema de um lado, com maior concorrência, né, um ambiente mais livre no lado empresarial, e do lado político também mais concorrência, mais transparência, evitar que os partidos sejam dependentes do Estado, né? Não faz sentido você ter fundo partidário bilionário, fundo eleitoral, os caras tendo acesso aí a centenas de milhões de reais. Partido político tem que ir atrás do eleitor para obter voto e obter dinheiro, né? Eu sempre falo que um partido político, ele precisa criar uma identidade com o eleitor que faça com que ele convença não apenas o eleitor a votar nele, mas colocar a mão no bolso e bancar a campanha, né? Só assim, mas os partidos nunca vão fazer esse movimento se todo ano tem bilhões de reais que são distribuídos para esses partidos sem nenhuma transparência, sem nenhuma regra, né? sem nenhuma governança nesse processo, né? Então, na verdade, a gente tem que desmamar os dois lados, né? Desmamar o setor empresarial que depende desse sistema de subsídios, de benesses estatais, de crédito do BNDES, e temos que desmamar os políticos dessas gordas tetas aí do Estado, de fundo eleitoral, de fundo partidário, por aí vai. Mas é difícil, né? Essa é difícil. Fazer eles largar o fundo partidário, essa aí, olha, nem Papai Noel consegue essa aí. Depois que eles fizeram essa aí, vai ser difícil eles largarem. Fux? Dica de livro, vai estar na show notes o livro do próprio Bruno, vai estar lá então para quem quiser conhecer. E tem alguma dica específica para nós, Bruno? Pois é, vocês me perguntaram aí sobre rent seeking. Tem um livro que eu acho super legal de um
ele é cientista político e economista, né, chamado Mancur Olson, chamado A Lógica da Ação Coletiva. Ele mostra muito bem como que grupos de interesses se articulam tentando fazer lobby para extrair benefícios do Estado, né? Eu acho que é um livro que explica muito bem como que esse jogo é jogado. Acho que é uma boa dica. E tem um livro sobre política, um livro antigo, deve ter uns 50 anos se bobear, de um jurista chamado Victor Nunes Leal, que é Coronelismo, Enxada e Voto, né? Ele usa dados aí do início do século para mostrar como que os caciques dos partidos, eles conseguiam arregimentar aí fazendeiros e coronéis aí no interior do Brasil para se manterem no poder, né? Então é um livro escrito aí há muito tempo num cenário do início do século, mas extremamente atual, né? Mostrando essa nossa política oligárquica aí, e em tempos aí de centrão voltando ao governo, acho que é uma boa dica de leitura aí para ver como que o sistema sempre funcionou aqui no Brasil. Muito bem. Aí tá dica. Bruno, muito obrigado por esse papo, cara. Acho que tu esclareceu bastante das nossas dúvidas acerca do Brasil atual e do Brasil passado e de um possível Brasil futuro aí. Valeu mesmo, foi um prazer te conhecer. Bruno, muito obrigado. Eu acho que é isso. Tem um comentário final? Valeu aí, gente. Eu gostei demais do papo. Desculpa aí eu ter suado pessimista aí, mas acho que a política brasileira não tem como ser diferente, né? E valeu, parabéns aí pelo programa. Tenho ouvido vários dos debates de vocês, super bacanas aí, fomentando essas discussões, e continuem assim, que o caminho é esse. Acho que o caminho é fomentar o debate, trazer novas ideias. Só assim a gente cria uma massa crítica para ver se a gente consegue pressionar esses caras a mudar esse sistema aí. Muito obrigado, valeu. Muito obrigado. Feito. Forte abraço, cara. Valeu, gente. Obrigadão.